Muito boa tarde, com muita alegria que estamos iniciando mais um EAD. Hoje o tema é sucessão familiar. Queria agradecer inicialmente a todos aqueles que fizeram a sua inscrição. Com muita tranquilidade, nós vamos debater esse tema hoje, que é muito importante para todos os radiodifusores. Nosso EAD é uma promoção da ABERT, a nossa Associação Nacional, cumprimentando o Paulo Tonel, nosso presidente, em parceria com a AERP, aqui a nossa Associação do Estado do Paraná, cumprimentando também o nosso presidente, o Alexandre Barros. Bom, é um tema que certamente, eu costumo dizer que muitos radiodifusores às vezes dormem, pensam sobre esse tema, mas olha, executá-lo na prática requer um exercício de muita vontade, muita disposição, porque eu penso que os nossos debatedores vão falar sobre isso. O problema nem é tanto burocrático, de resolver a coisa sobre o aspecto jurídico. O problema mesmo é enfrentar, às vezes, as condições que a gente vive dentro da própria família. Eu falo a gente porque também sou um radiodifusor. Então é sobre isso que nós vamos discutir aqui hoje. Qual é o momento certo para realizar a sucessão, como fazer, enfim. Hoje nós trouxemos aqui dois especialistas no assunto. Primeiro, quero apresentar aqui o Dr. Edio Azevedo, ele que é advogado, ele é ex-conselheiro também jurídico do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Também o colega Dr. Frederico Glitz, ele é doutor em Direito das Relações Sociais e professor titular não só da Chapecó, como também da Curitiba. Então, é um prazer recebê-los aqui. Doutor Edio, eu queria que o senhor também apresentasse, falasse um pouco mais da sua pessoa. Não precisa economizar aqui, pode deixar também o seu contato. Aqui o nosso EAD é exatamente para que a gente possa, as pessoas conhecendo vocês, a gente começar a debater o nosso tema. Primeiro, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo, e eu queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, o convite da ABERT, da AERP para estar aqui hoje. Para mim é uma grande honra poder falar sobre radiodifusão, que é o assunto ao qual eu me dedico e dediquei os últimos 10 anos aí da minha vida. Como foi dito, fui consultor jurídico do Ministério das Comunicações, tive no Ministério mais ou menos por uns 5 anos, até 2010, e desde 2011 atuo na advocacia privada, focada 100% no atendimento aos radiodifusores em Brasília, e estou à disposição de todo mundo que precisar de qualquer ajuda com relação ao Ministério das Comunicações, o MCTIC agora, desculpa a antiguidade do meu palavreado, e a Anatel também, enfim. Nosso escritório em Brasília, a gente foca 100% quase do nosso trabalho, radiodifusão. Então, estou à disposição de todo mundo. Okay. Se quiserem aí, pode procurar a gente, é fácil. Doutor Frederico. Bem, eu sou professor da Curitiba e da Chapecó, professor de graduação, especialização e mestrado, e me concentro basicamente na atividade empresarial, contratual e societária. Venho fazendo isso já há alguns anos, docência talvez aí uns 15, 16 anos, advocacia um pouquinho perto disso, um pouquinho mais na verdade que isso. Também estamos à disposição para poder ajudar aí o radiodifusor a fazer a sua opção, a trabalhar com seus riscos e as suas escolhas aí nesse processo que não é fácil de sucessão familiar. Ok, eu quero lembrar também a todos os radiodifusores que na própria tela que vocês estão nos assistindo neste momento, existe um campo embaixo que você pode também encaminhar as suas perguntas no nosso sistema. Você digita ali a sua pergunta e eu passarei aqui aos nossos debatedores hoje, para que a gente possa fazer esse AD. Hoje estamos num horário um pouco diferente, Hoje nós iremos até às 16 horas. Faremos num primeiro momento até às 15, depois um pequeno intervalo e terminaremos por volta das 16 horas. E dentro desse conceito de sucessão familiar, eu acho que
a primeira pergunta que eu faria aqui a vocês hoje é: quando se deve iniciar o processo de sucessão e como ele deve ser conduzido? Então veja, quando que a gente se inicia e quando deve ser conduzido. Eu tenho um amigo meu que disse: Michel, essa é uma pergunta difícil de responder, eu estou já entrando na seara de vocês. Eu falei assim: pô, se eu soubesse a data que eu iria morrer, eu ia prolongar um pouco a sucessão. A gente, quando fala em sucessão familiar, parece que está enraizado dentro da gente, a gente pensa nos nossos filhos, né? Mas não necessariamente a questão da sucessão familiar precisa ser encaminhado para os próprios filhos, né? Pode haver uma profissionalização, até porque o maior número de empresas no mundo não vive assim da sucessão dos filhos. Essa sucessão pode se dar de uma outra forma também. É natural, quer dizer, os filhos, você é jogador de futebol, seu filho não necessariamente é bom de bola. Pode ser que seus filhos não gostem, não queiram ou não se interessem pela empresa de radiodifusão ou não tenham aptidão pela matéria. Isso é muito comum, mas o fato é que eles vão continuar, eventualmente, sendo sócios daquela empresa, sim, mesmo não estando atuando no dia a dia dela. Então, eu acho importante, claro, essa é uma escolha ou uma decisão que é casual, né? Cada um tem lá seu... Mas vamos supor que a gente vá pela profissionalização da gestão. É muito importante para os filhos que vão ser sócios da empresa também conhecerem o funcionamento do negócio. Exato. Porque no final das contas eles é que vão ter o risco do negócio, ou assumir prejuízos ou eventualmente oferir lucros. Então eles têm que conhecer bem, mesmo não sendo as pessoas que vão gerir o negócio no dia a dia. Isso é uma coisa que é um dos pontos que precisa ser pensado na sucessão, pensando em um ponto de partida será uma sucessão em que meus filhos ou algum parente vai assumir funções do dia a dia da empresa, ou será uma sucessão para uma gestão profissional, em que eu vou procurar no mercado profissionais e ensinar para eles, ou fazer com que a empresa tenha uma filosofia de trabalho que não dependa de uma pessoa específica. E aí é um primeiro ponto que tem que ser pensado, talvez seja aí o ponto de partida. Interessante essa tua colocação. Eu acho que essa seria a primeira reflexão que ele, como empresário, teria que fazer. Até porque, colocando um pouco dentro... Eu poderia falar de radiodifusão em função do mercado, de tudo que está ocorrendo agora, mas eu penso que hoje qualquer empresa está vivendo um pouco essa situação. Claro que, como radiodifusor, nós somos de empresa de comunicação, a gente sente essa questão talvez mais direta na nossa pele. É igual nós pensarmos hoje, né? Se você pensar hoje na questão do rádio em si, né? O que fariam os nossos sucessores? Nós estamos acostumados a que tipo de rádio nós fazemos, né? A rádio só do dial, ela já fez a sua convergência com a internet, ela já está ligada às redes sociais, porque ao nós também, se nós optarmos por algo dentro da nossa família, os nossos próprios filhos poderão vir com outras ideias. E a pergunta é: estou preparado para isso? Não é, doutor? Estima-se que das empresas de familiares, apenas 30% delas cheguem a uma segunda geração e 20% à terceira geração. Então, efetivamente, a questão da opção pela profissionalização é uma questão bastante importante. Um segundo aspecto que eu acho que tem que ser levado em consideração, também indo na linha aqui do Dr. Edio, é de que pode ser uma opção dos próprios fundadores não ter essa participação familiar. Eu, por exemplo, tenho um caso, um cliente meu, que eles optaram, eram 4 sócios, eles optaram por não incluir dentro da sociedade nenhum dos filhos. Os filhos se prepararam para outras profissões. E essa decisão precisou ser sempre tão madura e sempre tão debatida, porque hoje todos eles já estão com idade em que pensam pendurar as chuteiras. E os filhos, por proibição societária, não podem estar incluídos na sociedade. Sabe que eu também sou advogado, né, na área de saúde. Eu estou vivendo exatamente esse problema. Os 4 sócios fizeram essa opção, inclusive em contrato social, da proibição de qualquer parente até o 3º grau
de não atuar diretamente. E hoje eles estão exatamente numa fase de já não ter condições, né, alguns já não querem, por aposentadoria, por outros motivos, de não quererem estar diretamente mais na sociedade. Aliado ainda a uma outra discussão que vem fazendo há tempo, que também não profissionalizaram, quer dizer, não existe um executivo que possa tocar, porque cada um, na verdade, um é mais na área financeira, outro comercial, está departamentalizada a empresa. Exato. E agora estão vivendo essa discussão, que obviamente vai ter que caminhar pelo profissionalismo ou alterar o contrato social. Exato. Né? Então, e o que acontece é que, por exemplo, toda a lógica de uma governança corporativa aqui, de se organizar essa sucessão, ela vai ser repensada. Então, por exemplo, existem grandes empresas hoje no Brasil que fizeram esse processo, estão fazendo esse processo de sucessão, e eles têm inclusive instituído programas para que fazem o treinamento das crianças, dos herdeiros já menores, que vão para dentro das companhias para conhecer o que é o produto, como que funciona. Um exemplo, um case clássico deles é a WEG, que apresenta até para os netos e bisnetos, etc., o que é um motor, como funciona, etc., para eles tomarem esse conhecimento e esse gosto. Isso também não quer dizer que eles vão, no futuro, se tornar partícipes ativos da gestão do negócio, mas, como o Dr. Ed mesmo mencionou, eles vão ser, no mínimo, sócios, ou, eventualmente, vão ter um crédito aí que vão querer gerenciar. Então, isso precisa ser pensado. Um ponto interessante que você tocou é que, nesse caso em que a empresa ela tem 2 sócios que são de famílias diferentes. Então, a gente tem uma sucessão em famílias diferentes. Então, um exemplo. Eu tenho metade de uma empresa, por exemplo, de radiodifusão, e meu sócio, meu amigo, meu parceiro de muitos anos, a gente se entende bem, tem os outros 50%. Esse sujeito falece e, de repente, eu não sou amigo do filho que entra na empresa. Eu não conheço o filho, eu não concordo, eu não tenho a mesma, que a gente chama de affectio societatis, né? A mesma afinidade que eu tenho com o meu sócio original. E isso muitas vezes leva, inclusive, ao fechamento da empresa. Porque o sócio principal acaba desejando se desvincular do negócio, ele conhece o negócio, os outros estão entrando no negócio. E isso já deu muita briga em radiodifusão. Eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns casos assim que... E isso é um defeito talvez jurídico do contrato social também. Porque há medidas que a gente pode tomar no contrato social para evitar que você tenha que recepcionar pessoas, por exemplo, os herdeiros, em uma sociedade do qual você não tem afinidade com aquele sujeito. Quer dizer, não estou dizendo que não pode recepcioná-los, às vezes é o caso, mas muitas vezes você não precisa fazer isso. Uhum. Então, talvez pensando na sucessão em casos em que há sócios de famílias diferentes, às vezes há ajustes no contrato social que a gente pode trabalhar. Na experiência que vocês já viveram até hoje, qual é a principal dificuldade no processo de sucessão de uma empresa familiar? Até citar algum case aí, se for possível. Para mim é a convergência de interesses. É a principal dificuldade. Todo mundo, cada um tem seu próprio interesse, cada um tem a sua própria vida, cada um traça aquilo que espera para o futuro e de repente você coloca várias pessoas com interesses divergentes, precisando pensar no interesse comum de uma empresa que também tem, por sua vez, seu próprio interesse de mercado e tudo mais. Isso é o mais complicado e, olha, isso advogado nenhum ajuda nisso. Eu quero só chamar a atenção de você que está nos assistindo agora, que você, na tela mesmo que você está nos assistindo, tem um espaço que você pode fazer as suas perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida, algo que você queira que a gente debata aqui sobre esse tema, sucessão familiar, você pode também encaminhar a sua pergunta. Vocês estavam comentando sobre essa questão, às vezes, de você emprestar o nome para ser sócio de uma organização, além de todos os problemas que você tem da responsabilidade por estar ali, né? Você assume os riscos também da sociedade. E eu vi que você foi muito assim educado nessa questão, mas disse, olha, veja com quem você está andando. Mas eu acho que nas sociedades
eu já percebi alguns exemplos, inclusive de radiodifusão, onde aquele sócio, efetivamente, ele nunca participou da sociedade, mas ele faleceu. E não havia nenhuma previsão dessa questão sucessória depois, olha, o filho pode ou não pode entrar. E ele tinha um desses filhos exatamente ávido a querer apenas o lado dele financeiro. E aí gerou algo na sociedade que, assim, ele não houve êxito assim, na conversa, e ele contratou um profissional e que realmente, olha, por pouco não liquidou a empresa. Então traduzindo, é isso que a pessoa tem que pensar, né? É isso, exatamente isso. E tem um detalhe, assim, muitas vezes as pessoas colocam funcionários como sócios, ou para dar uma aliviada nos custos trabalhistas. Então é comum isso também. E tem que pensar um pouco quando você coloca um funcionário como sócio, porque isso, em vez de pagar, por exemplo, você tem um salário mais alto, ao invés de pagar na CLT, enfim, ter todo o encargo trabalhista, o sujeito fica como sócio, paga como distribuição de lucro. Então você tem uma redução no primeiro momento do seu encargo trabalhista, mas você tem que estar preparado porque o sujeito não pagou as cotas, ele não contribuiu para o crescimento da empresa, e ele vai efetivamente levar uma parte do seu patrimônio junto quando ele sair, se não tiver isso bem delimitado, bem conversado, bem explicitado no contrato social, enfim. Estou tratando esses temas porque são coisas comuns em empresas de radiodifusão, principalmente empresas de pequeno porte ou de médio porte, em que você tem quadro pequeno de pessoal, porque tem esse detalhe, igual eu havia dito antes. Na radiodifusão, por causa um dispositivo do Decreto-Lei 236, que é da década de 60, necessariamente a empresa precisa ser por cotas. Então, eu não posso adotar a forma Eireli, do empresário individual, sim, de responsabilidade limitada, que seria, vamos dizer assim, a modernização da legislação, que poderia ser aplicada nas empresas de radiodifusão, na minha opinião, sem nenhum problema, que te diminuiria esse tipo de risco. Então, necessariamente, você tem que ter um sócio para você evitar qualquer tipo de discussão no Ministério das Comunicações, enfim. Mas não precisa ser qualquer sócio, né? Então, muita gente bota marido e mulher, aí separa da esposa, a esposa ou o marido, né, ou a esposa leva a sociedade, leva metade da sociedade. Então, assim, a questão da sucessão tem que ser pensada e planejada de acordo com o seu quadro societário. Para cada caso de cada quadro societário, há uma indicação ideal que precisa ser conversada de uma maneira consensual e fazer com que todo mundo, aquela questão que a gente discutiu antes, todo mundo alinhado com um objetivo, e deixar isso bem descrito, delimitado e conversado, para não ter problema no futuro. Doutor, já aconteceu algum caso em que você atuou, em que essa sucessão ela foi realizada e o fundador se arrependeu e voltou atrás? Acho que a palavra-chave aqui é sempre o planejamento, né? Então, planejar desde o começo até o fim, né? E sim, já aconteceram casos destes, e o que gerou por si só um conflito, né? O fundador se viu alijado de poder, de prestígio, eventualmente até de recursos financeiros, e tentou tratar de voltar atrás. Aí, obviamente, a gente tem que trabalhar em dois sentidos. O primeiro, o planejamento ele precisa ser feito levando em consideração uma continuidade, né? Então, são decisões que não precisam ser atropeladas, elas podem tomar um tempo, até mesmo para que as próprias pessoas envolvidas se habituem com aquela nova realidade. E também, sopesando aí a questão financeira, né? Em um segundo momento, ela também precisa ser feita de forma a que não possa, ou que sejam evitadas idas e vindas, porque isso traz muita insegurança e custo efetivamente. No caso em especial que eu estou me recordando aqui, trouxe um custo judicial bastante grande, um desgaste,
a companhia perdeu muito dinheiro, né? A empresa perdeu muito dinheiro e ele não conseguiu voltar atrás. Efetivamente não conseguiu voltar atrás. Então, esse planejamento de você saber o seu papel e o seu papel nessa sucessão e na própria saída, que foi uma expressão que o Dr. Ed usou antes, a sua saída de cena, esse pensamento e esse planejamento precisam ser bem feitos e levando tudo isso em consideração, efetivamente. Doutor, com a sua experiência no Ministério, eu estou aqui na prática, como é que isso fazia antes e como é que agora, com essa desburocratização que houve, se faz? Vamos imaginar que lá existe 2 sócios. Um deles faleceu. Como é que fazia isso antes no Ministério e como é que se faz hoje? Bom, antes todo mundo deve conhecer, a gente tinha o que a gente chamava de transferência indireta, que é a mudança do quadro societário com alteração do controle. E aí tinha toda uma discussão o que era alteração do controle da sociedade, mas na prática, para você fazer uma transferência indireta, você precisava pedir a autorização, a anuência do Ministério. E com essa mudança promovida pela Lei 13.424, agora de março de 2017, você não precisa mais pedir a anuência para poder alterar o seu contrato social em nenhum caso. Mas isso tem exceção. A primeira exceção delas é se você estiver em faixa de fronteira. Então tem a Lei de Segurança Nacional, qualquer município, em qualquer rádio, em faixa de fronteira, município de faixa de fronteira, obrigatoriamente, para qualquer mudança no contrato social, tem ainda que pedir a anuência do Conselho de Segurança Nacional, via Ministério das Comunicações. Então, mesmo que você possa mudar o seu quadro societário, sem precisar pedir para o Ministério, você continua tendo que pedir, porque o Conselho de Segurança Nacional precisa continuar autorizando. Então, vamos tirar as empresas que estão na faixa de fronteira, sim, que para essas mudou pouco. A gente tem um cenário que a lei agora permite alterações no contrato social dos radiodifusores, mas a gente ainda tem o decreto 52795, que não foi alterado, e é no decreto que tem a definição de transferência indireta. Então, efetivamente, o Ministério hoje ele pegou todos os processos de transferência indireta, independentemente de qualquer análise. Então, ele não fez nenhuma análise de mérito e mandou uma carta para todos os radiodifusores falando o seguinte: estou arquivando o seu processo porque a lei mudou, vá na junta comercial, registre sua alteração contratual, preencha um formulário que vai junto com essa carta e me mande a alteração registrada junto com esse formulário preenchido e a identidade dos novos sócios. E eu vou começar um processo de homologação. Ele vai fazer um controle posterior. Ele vai analisar se aquela alteração não fere a Constituição e o restante da legislação. Mas ele não fez nenhuma análise de mérito em que você estava pedindo naquela transferência. Então, tinha gente que já tinha feito alteração na junta comercial, mas não tinha comunicado, então precisava de uma homologação. Uma discussão que independe da questão da sucessão. Isso. Até diria também porque parece que se a gente levar muito para esse lado, parece que a gente vai voltar numa discussão que é conflito de gerações, né? Sim. Então, enfim, a gente tem que, na verdade, preparar para isso, independente dessa questão contratual. Hoje nós vamos tratar um pouco diferente as perguntas, até porque o tema hoje vai muito voltado ao proprietário, ao radiodifusor em si, e a gente está percebendo que as pessoas, eu queria fazer essa pergunta, mas não queria muito colocar o nome, porque pode pensar que esse problema é exclusivo meu. Então, hoje nós vamos preservar um pouco os nomes aí, respeitando aí o pedido que as pessoas estão fazendo. Eu tenho aqui uma pergunta que é: como fazer quando há mais de um filho que ficará responsável pelo controle da empresa? Como fazer? Então, primeiro, juridicamente. Juridicamente falando, o controle é detido por alguém, né? Então, este alguém será um dos filhos ou um outro parente qualquer. Se a gente pensar só no controle societário, a titularidade é de uma pessoa. Então, isso é um percentual. Se a gente falar de uma gestão, aí controle no sentido de responsabilidade pela gestão, isso poderia ser compartilhado.
Normalmente, as saídas societárias que nós temos para isso são a formação de... São duas, na verdade. Você pode fazer uma espécie de conselho, né, e tomar decisões por conselho, calculando percentuais de quórum. O que quer dizer isso? Quanto de percentual do capital social é necessário para uma determinada decisão. A maior parte das decisões é maioria simples, 51% do capital. Mas você pode mexer isso no teu contrato social e você pode, fazendo uma espécie de engenharia aí, pensar em como vincular um maior percentual de modo a que, por exemplo, 2 de 3 sócios ou 3 de 4 sócios e assim sucessivamente decidam em conjunto. Então você pode fazer isso dentro de quórums. Sempre também com um outro lado, que é não engessar. Porque decisões de unanimidade, ou decisões que exijam muito perto de uma unanimidade, sempre fazem com que a sociedade fique muito engessada. Okay. Então, isso é um complicador. A segunda coisa que a gente pode fazer é o chamado acordo de cotistas, ou acordo de acionistas, dependendo do tipo de sociedade, que é um compromisso prévio de como vou deliberar em determinada situação. Então, nestes temas, nós nos comprometemos a decidir sempre desta forma. Isso também é possível de ser feito. Clareando um pouco essa questão, quando você fala essa decisão vai ser tomada pelo conselho, é o que for discutido na reunião, isso tudo, obviamente, que não vai estar ali no contrato social, vai remeter a esse conselho. E, na verdade, o documento gerado disso seriam as atas? Por exemplo, sim, a reunião... É um fato. A reunião é feita uma ata, né? Sim. E as decisões que tomam ali se assinam e se cumprem daquela forma. Guardando uma analogia, como acontece, por exemplo, em condomínios de edifício. Aquela ata registra quem está presente, quanto é o quórum e quem votou em que sentido. Por isso que, às vezes, a pessoa, não vou na reunião, mas ela está ali vinculada à maioria, né? Exatamente. A maioria, porque é a maioria que vai optar por aquela decisão. Acrescenta... Tem um detalhe que é o seguinte. Primeiro, que nem todos os herdeiros necessários precisam necessariamente participar da gestão do negócio. Certo. Eles podem ser sócios, não gestores, ou não estarem envolvidos diretamente no dia a dia da empresa. Então, você pode ter, por exemplo, 5 filhos, mas um deles só que se interessa, e ele não necessariamente precisa assumir especificamente o papel do fundador na empresa. Ele tem que respeitar a habilidade de cada um. Tem um sujeito que é artístico, tem um sujeito que é comercial, tem um sujeito que é administrativo. Então, ele pode estar presente na empresa, não necessariamente fazendo a mesma função que um fundador. Exatamente. Então, a gente tem que pensar também qual é a capacidade, qual é a vocação do herdeiro e onde ela melhor se encaixa no dia a dia da empresa. E aí, você pode suprir com profissionais especializados de fora da empresa, sem atrapalhar a sucessão, ou seja, os irmãos, os outros herdeiros necessários, continuam sócios da empresa, continuam participando do lucro ou continuam participando do prejuízo, mas vamos pensar que está participando do lucro da mesma forma que aquele, talvez diferente, porque quem trabalha no dia a dia pode receber um prolabore em troca da participação que ele dá na empresa. Mas não é obrigatório todo mundo estar junto e trabalhando na empresa. Aliás, é muito difícil que isso aconteça, na prática, de todos os herdeiros se encaixarem numa estrutura empresarial. Às vezes a empresa é muito pequena para encaixar todos os herdeiros, por exemplo. Então, aliás, é raro que isso aconteça. Então é importante ver qual é a contribuição que cada um pode dar e qual é a melhor maneira. Às vezes a melhor maneira é o cara estar de fora do negócio, contribuir. Costumo dizer que tem algumas pessoas que é melhor você pagar para ficar em casa, né? Tem muito radiodifusor pensando nisso aí, mas é verdade. Tem muitas pessoas que é melhor você pagar e deixar em casa. Bom, que responsabilidade, é uma outra pergunta, há em relação aos funcionários mais antigos? Bom, eu posso até adiantar, é simples, né? Se eles não fizerem parte da sociedade, a responsabilidade é trabalhista apenas, né? Exato. Tem um detalhe com o funcionário antigo, é que quando muda a gestão, e o funcionário muito antigo, ele tem uma relação com o patrão muito própria, que às vezes gera um conflito com o sucessor. Seu pai pensava assim. O cara fica toda hora, olha, mas o seu pai não fazia isso desse jeito. Mas eu lembro quando o seu pai estava aqui, isso que não era dessa bagunça. Ou quando o seu pai estava aqui, não era esse negócio. Então, gera um pouco desse tipo de conflito que você tem que, eventualmente,
aprender a lidar e tudo mais, mas do ponto de vista jurídico, a relação empregatícia ela continua, a não ser que a empresa feche ou você transfira a sua outorga para um outro CNPJ, que aí também você precisa acertar com todos os seus funcionários daquele CNPJ e transferir eventualmente para outro. Tem que estar tudo assim, não pode fazer simplesmente, falar, o cara trabalhava nesse CNPJ, nessa empresa, e eu resolvi mudar, fazer a transferência direta da outorga para uma outra empresa. Vamos supor que seu pai tinha um sócio e na sucessão eles falaram o seguinte: olha, a empresa tem 2 outorgas, Curitiba e Porto Alegre. Um sócio fica com a outorga de Curitiba, o outro monta outra empresa e transfere a outorga de Porto Alegre. Aí pode ter um problema jurídico com funcionários, que você tem que dar baixa no quadro da empresa daquele funcionário e transferir ele para uma nova empresa que recebeu a outorga. Então, há esse tipo de caso, sucessão. Você tem 2 sócios e você quer passar para uma outra geração, você acaba separando a empresa. Mas fora isso, é esse problema de relacionamento. Eu queria, antes de voltar às perguntas do radiodifusor, a gente sempre vê escrito nos contratos sociais que, falecendo uma pessoa, será apurada talvez os haveres ou os direitos da empresa, e aí, como foi colocado aqui, será parcelado em X vezes, será pago em uma vez, será pago num período de 2 anos. Mas o que é esses haveres? O que, falecendo, por exemplo, vamos imaginar que uma rádio tem 2 sócios. Faleceu um dos sócios, está previsto no contrato social, eu acho que isso também pode ser previsto que os herdeiros não se sucedem, né? Então vai se apurar os haveres dessa empresa e vai ser pago aos herdeiros. O que seriam esses haveres? Seria importante explicar isso para o rádio. Eu acho que esse seu exemplo é excelente. Esse seu exemplo é excelente pelo seguinte: a maior parte das sociedades são sociedades limitadas. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nesse debate que certamente enriqueceu a todos os radiodifusores, e passaria a palavra aí para as considerações finais e também deixar o contato de vocês, que é muito importante para o radiodifusor. Bom, eu queria agradecer a atenção de todo mundo e o interesse no assunto. É um assunto que eu particularmente tenho dedicado à minha vida profissional, e por isso, se a gente tivesse aqui a tarde inteira para falar, certamente não ia faltar assunto. Mas quero ficar à disposição de todo mundo que precisar eu tiver interesse ou tiver alguma outra dúvida que a gente não pôde esclarecer hoje, o que surgiu, que esse é o tipo de debate que ele surge mais dúvida depois que termina. Sim. Você começa, vai para casa, vai pensar e surge mais dúvida, enfim. Queria deixar o meu e-mail de contato, edio, edio, @ea, de escola, a de advogado, .adv.br, edio@ea.adv.br. É a forma mais fácil de me contactar e, enfim, estou à disposição de todo mundo. Queria agradecer a oportunidade de falar aqui um pouco com vocês sobre a sucessão familiar, de poder debater o tema que é tão interessante e eventualmente tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Também me coloco à disposição, se eu puder tirar ainda alguma dúvida que tenha ficado dessa nossa fala ou que surja dessa nossa fala. Coloco também à disposição o meu e-mail, frederico@fredericoglitz.adv.br. Então, frederico@fredericoglitz.adv.br. Ok, então. Muito obrigado a vocês que participaram com a gente desse debate. Quero também lembrar você que o próximo EAD, no mês de maio, nós vamos discutir sobre notícias falsas. Já fiquem atentos aí que logo, logo vocês vão receber o nosso contato para também vocês possam fazer as suas inscrições. Lembrando que o nosso EAD, ele é um evento realizado pela ABERT com o apoio da ERP, a nossa associação aqui do estado do Paraná. Gente, muito obrigado pela atenção de todos os radiodifusores. Vamos à luta, não desanime. Esses são problemas aí que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia, mas sempre com muita alegria, com muita vontade. Vamos em frente. Um abraço e até o próximo EAD.